explicar, né, algumas coisas. É como a gente aprendesse uma nova língua. A gente escuta, a gente ouve, mas a gente não entende aquela língua. Então entender o comunismo faz parte disso. Também entender o comunismo, como o Roberto falou, vai nos ajudar a desmascarar algumas ideias, né? O comunismo ele tem hoje uma hegemonia da ideia e uma hegemonia de plenamente algo bom social, né? Um paladismo social. Então entender o comunismo, entender quem defendeu essas ideias, quem defende essas ideias, do que eles foram capazes, o que eles negaram perante a história, o que eles criaram, né? O que eles acreditam. Então dá pra gente também, ao entender o comunismo, entender o que é um comunista. Mas é uma tarefa difícil. Eu não vou aqui conseguir tratar tudo que eu quero e tudo que vocês gostariam. Então hoje eu vou só passar, acredito que superficialmente. Muito bem. Vou falar mais como da cobra hoje. Então vamos lá. Manifesto Comunista. Todo mundo conhece esse livro? Eu tenho uma versãozinha aqui de bolso. Inclusive eu estava lendo na faculdade, meus amigos, você está vendo comunista agora? O Manifesto Comunista, ele, podemos dizer, conceitua, delimita e ali expõe na história o que é o comunismo, como se aplicará o comunismo, como se baseará as ideias do comunismo. Ele meio que realmente traçou uma ata e falou, vai ser dessa maneira, né? Ele ali conceituou. Existiu o comunismo antes do Marx. Existiu o socialismo antes do Marx. Mas Marx, ele é o fato histórico que alavanca, ele catapulta essa história. Estou muito à frente? Do comunismo. Então a gente poderia pensar, então o comunismo começa em 1848. Não. Na verdade, o Manifesto Comunista, a primeira publicação dele é em 1848. Mas aí, lembrando aquilo que eu falei, a história tem um desdobramento até chegar. Então, como chegou a ser feito esse livro? Por que Marx escreveu esse livro? Né? Então, às vezes, eu tenho esse sentimento, não sei se vocês, mas eu acredito que sim. Às vezes, na escola, na faculdade, a gente vai aprender as coisas e parece que os fatos históricos, eles são geração espontânea. Eles aconteceram na história, sem ter ligação nenhuma, né? E isso me fazia muita estranheza na escola. Eu pensava, né, mas peraí, por quê? Por que a Segunda Guerra? Por quê? Né, da onde começou? Né? A nossa história, as nossas decisões na nossa vida são baseadas em outros acontecimentos da nossa vida, né? Então, realmente, não é aí o início, podemos dizer, do comunismo, mas sim uma consolidação. Então, vamos voltar um pouco mais. Então, aí nós temos hoje, né, alguns conceitos, algumas palavras, que é o marxismo, o socialismo e o comunismo. Essas palavras, elas são sinônimos num termo bem abrangente. Elas podem ser utilizadas sinônimos. A gente usa, né? O marxista, o socialista, o taxista, o comunista, enfim. Mas elas também têm os seus conceitos originais, ou seja, elas por si só também são conceitos diferentes, né? Boa noite. Então, a gente resume esse espectro: marxismo, socialismo, comunismo. Opa, passou? À esquerda. Então, todo esse âmbito, esses conceitos, essas filosofias, esses regimes políticos vão estar do lado esquerdo do espectro político, né? Então, basicamente, tudo é um sinônimo. Mas, se a gente for estudar a fundo, realmente o marxismo tem um ponto, o socialismo pode ser definido como de outra maneira, assim como o comunismo. A gente vai abordar um pouco mais estes temas. Mas, sem dúvida, as coisas vão nascer nenhum dos, né, porque foi Marx e Engels que escreveu esse livro, mas um dos percussores desse livro, que é Marx. Ou seja, ele vai ser uma das figuras principais para o acontecimento e florescimento do comunismo. Florescimento lembra vida, o comunismo não tem nada a ver com vida, então retira essa palavra, né? Na verdade, no terror que foi o comunismo. Então, quem foi Marx, né? Nem o Sérgio Chapelin fala lá na Globo, né? Da onde que ele veio, o que ele faz, o que ele come, onde ele mora, né? É o conceito de quem foi Marx. Dá pra gente aí dar uma googada hoje em dia e dá pra saber o que foi Marx, quem é. Eu vou mostrar aqui para vocês que é fácil a gente ter um conceito bem romântico sobre Marx, um conceito bem hegemônico hoje. Mas basicamente quem foi Marx?
esse camaradinha paz e amor, né? Ao qual a esquerda muito fala. A minha esposa tá aí hoje e ela falou que hoje no ônibus, vou usar a experiência que ela falou. Ela estava no ônibus hoje e dois rapazes na frente dela falaram: nossa, eu tô cansado de fazer trabalho sobre o Marx, né? Eu fiz na série, tô fazendo no primeiro ano, tô fazendo no segundo ano, e é assim. E se vocês entrarem numa faculdade de humanas, dá-lhe Marx, né? Então, quem foi Marx? Marx nasceu em 1818, numa cidadezinha chamada Trievelis, não sei se pronuncia bem assim, porque é uma cidade alemã, mas vamos aportuguesar, cidadezinha chamada Trievelis. Nessa cidadezinha ele morava com seus pais. Os seus pais eram de origem judia, né? Seus pais eram judeus. E ele era um jovem de classe média, para aquela época, muito bom. Alguém realmente bem socialmente, né? E Marx, ele foi um pouco já militante já na juventude dele. Ele fez, infelizmente, aí, eu faço direito, para quem não me conhece, e a primeira faculdade que Marx fez foi direito. Ou coisa, né? Eu não me orgulho disso, não. Ele fez direito, já entrou no estudantil, ele se achava o cara, ele era um cara inteligente mesmo. E... Opa! Nossa. Marcelo, pessoal, pode entrar. Temos o lugar disponível? Tem aqui na banqueta, aí, ó, pronto. Por favor. Por favor. Então, Marx ele participava já dos movimentos estudantis na faculdade de Direito, mas ele viu que não era aquilo. Talvez ele tenha sido influenciado pelo pai. O pai dele fez Direito, o pai dele era conselheiro de Justiça na época, nessa cidadezinha Trievelis, que era uma cidadezinha da Prússia, né? Que era um estado da Alemanha. Nessa época a Alemanha está dividida em vários reinos, que nem um Game of Thrones, assim, nessa época, né? E o que acontece? Marx, ele troca de faculdade, ele vai fazer filosofia, e aí ele se encontra. E aí ele encontra na filosofia algo que eu vou tratar já, que é o conceito já do nascimento do socialismo. Mas voltando àquilo do que eu estava falando sobre o culto à identidade, né? O culto à identidade é um programa que acontece às vezes abstratamente, onde uma personalidade é elevada no meio da mídia, no meio acadêmico, sem muito critério científico, isso acontece muito hoje, né? Quem aí despertou na política de 2014, 2013, 2015 para frente, viu muitas pessoas a quem achava que eram pessoas muito renomadas, né? Você viu que a personalidade dela caiu por terra. E Marx, ele é uma personalidade, é um culto à personalidade. E hoje você compra coisas de Marx, né? É realmente um ícone, um ídolo, né? Quase uma beatificação, é quase um santo, né? E aí eu estava falando para vocês sobre dar uma gugada, né? E a gente ia falar sobre Marx. Eu acho que não dá para ler aí, mas aqui, né? Eu busquei num site Brasil Escola, né? Esse é um fórum, se eu não estou enganado, do Terra ou do UOL, e algumas escolas populares, assim, públicas, utilizam esse fórum, professores também, eles têm login e tudo mais. E então é acesso a qualquer pessoa, né? É uma das primeiras pesquisas que vem lá no Google. Aí vamos lá. Karl Marx seja talvez seja um dos teóricos mais citados e discutidos em nossa história moderna. Beleza. Suas obras históricas, social e econômica, teóricas mais famosas são esforços monumentais de análise histórica, social e econômica. De tão abrangentes suas ideias trouxeram contribuições. É um romantismo, né? É uma coisa bonita de ler. E aí, se vocês fizerem esse exercício, peguei aqui outro, né? Galileu, a revista Galileu, né? Então, uma revista conceituada, a qual muitas pessoas se baseiam naquilo para tirar suas verdades, né? Então, a história da sociedade até os anos a história da luta de classes, proferiu o alemão Karl Marx ainda no século XIX, embora essas outras fases de sua autoria continuem. A temporalidade caracteriza suas ideias e discursos são uma das razões para que Marx, o grande idealista do comunismo, seja considerado um dos maiores pensadores da humanidade. Parece que tá falando do Batman, uma coisa assim, né? Alguém assim, nossa, o cara é intocável, né? Então esse é o culto à personalidade. O Marx é intocável. Experimentem quem estiver fazendo faculdade aqui falar mal de Marx para um professor. Principalmente de filosofia, sociologia e às vezes de outras matérias também. Sai da sala de aula. Por aí. Eu me lembro, eu apresento um trabalhinho de Marx, né? Olha como é que é o destino das coisas, não é sorte não,
Eu tava lá, o sorteio, meu primeiro ano de faculdade, sorteio lá de matérias. Então ia falar sobre sociologia, ia falar... Ela colocou lá várias coisas que a gente ia tratar. E aí, vamos sortear. Tá bom, sorteou. E o que caiu comigo? Marx. Aí eu sentei a mão, né? Eu chutei a barraca já. Ao ponto de, na hora do final da minha apresentação, ela levantar assim: olha, mas tudo isso que vocês viram é um outro aspecto de Marx. Isso que vocês viram foi uma deturpação. Não era bem isso que Marx queria. Aí eu só deixei, né? Não ia adiantar debater e tal. Mas assim, parece que estava falando de um parente muito próximo dela, né? Ela se condoeu muito, né? Então é isso. Então a gente tem uma batalha, que foi o que já falou aqui no começo, cultural contra a esquerda, onde a esquerda tem toda uma hegemonia da semântica, das palavras, dos conceitos e dos ícones, né, na história. Então é isso, né? Na verdade, e aí agora eu vou dar uma quebrada nessa perspectiva de camarada, paz e amor ao qual Marx. Na verdade, Marx foi muito sombrio. Toda a sua ideologia foi sombria. É dito que realmente se conhece um homem através do sucesso, não que ele teve nas batalhas, mas no lar. A história de Marx no lar dele não é muito legal. Na verdade, é péssima. Né? Marx, ele casou com uma moça, gente, os nomes são em alemão, e eu até tentei, mas eu não consigo falar. Mas era Iev alguma coisa, né? E essa moça era de uma família rica, né? Então Marx casa ali com uma burguesa, já no conceito dele, né? E por algum tempo, quem banca eles é o pai, porque Marx nunca trabalhou. Marx nunca trabalhou. É dedo? Hã? É o dedo? Tinha dedo? Tinha dedo. Os 10, eu acho. Tinha os 10 dedos. Só era meio feio, mas não era um cara muito bem... Ele também não se limpava muito, enfim. Mas ele casou com essa moça, e essa moça, o pai dela sustentou eles por algum tempo, mas ele não aguentou, o pai. Realmente, então eles viveram na miséria. A tal ponto dos 4 primeiros filhos deles, do Marx e da sua esposa, morrerem. Morrerem por insalubridade mesmo, falta de saúde, não tinham o que comer, não tinham o que cuidar. Ele viajava para fazer as militâncias dele e deixava a família sozinha. Eles tinham uma babá, a qual eles pagavam meio com alimento, meio com alguma coisa, mas os 4 primeiros filhos dele morreram. Depois ele teve mais 3, e a esposa dele, no final da vida dela, do final da vida de Marx, um pouco antes, ali, alguns anos antes, a esposa dele morre. E ela morre de câncer. E depois da morte da esposa dele, 2 filhas se suicidam. Então, Marx, por isso que eu trouxe essa foto mais preta e branca, mais sombria, realmente não era um bom pai, não foi um rapaz bom no lar. E vou piorar a situação para vocês quebrarem o culto a Marx. Eu falei da babá, né? Da babá, barra doméstica, barra alguma coisa, que morava com eles. Ele teve um filho com essa mulher. Ou seja, ele traiu a esposa dele, fiel. Porque, gente, viver na miséria, um louco, ideário, né? Ele, não, vamos revolucionar, a gente vai trazer essa revolução. E acompanhar o Marx. E ela gostava mesmo de Marx. Ela tinha, assim, ela tinha uma visão de que ele realmente era aquilo e que ele ia trazer realmente. Então ela acreditava muito nele. E ela então, era muito fiel a Marx, mas Marx não conseguiu ser fiel a ela. Então, quando vocês verem alguém defendendo Marx, tenham tristeza dessa pessoa, porque ou ela é mau caráter, ou ela não entende, nem pesquisou a história. O que resta hoje da história? Alguém pode falar para mim depois? Claro. O que resta um pouco da história é a única filha dele que sobrou. O filho que ele teve com a outra ficou com Engels, que é um dos autores do livro junto com ele. Foi um parceiraço aí, que também bancou ele, porque era filho de burguês. O pai do Engels tinha uma indústria enorme, né, indústria textil, e o filho pegava o dinheiro do pai, que era o Engels, e ele passava ali para Marx eles fazerem suas revoluções. Obrigado, Marx. Então, realmente Marx é uma figura sinistra na história, né? Não é um ícone a qual nós podemos cultuar. E aí tem algumas das obras dele aqui,
né? Algumas obras dele, como a questão judaica, eram artigos que ele escrevia para a Gazeta Renana, que foi um jornal que ele trabalhou da cidade dele ali. E o interessante, amigos, essa Gazeta Renana, que era o jornal, a gente consegue ter os arquivos dela hoje, até hoje, mas é a maioria em alemão ainda, na língua original. E ali você conhece o Marx. O Marx racista, né? O Marx anti-judeu, apesar de ser de origem judia. O Marx ali realmente cheio de preconceitos. E uma pessoa ali com uma prepotência megalomaníaca. Então, é muito bonito os textos que às vezes é nos dado para ler na faculdade, né? Porque é uma parte mais romântica de Marx, não, porque sociedade igualitária e tudo mais. Mas esses textos recortados não dizem realmente quem é Marx. Então, uma participação especial aí. Então, deixa eu só... Não vou entrar no mérito de religião, tá, gente? Mas esse primeiro livro aqui é o primeiro livro que ele escreve ainda na faculdade de filosofia, chamado Oulanen. Se vocês... Hoje tem tradução desse livro, dá para pegar em PDF se vocês quiserem. Tem inglês também na Amazon, enfim. Eu não tenho, mas eu já dei uma lida a algumas coisas. Mas esse livro é um livro de poemas do Marx. Não é um livro de conceitos, de filosofia, é um livro só de poemas. Mas nesse livro, alguns poemas dele são macabros. Macabros ao ponto dele parece estar cultuando Satanás, o inimigo, o diabo, né? Ele fala que ele traria o reino dele para a terra. Né? Então, é uma curiosidade que eu quero trazer aqui, não estou entrando no mérito, mas está lá. Esses poemas dele eram bem macabros. Se vocês lerem, dá até uma indigestão, assim, né? Família Sagrada, outra coisa muito feia sobre Marx, que, bem, a gente vai tratar sobre isso. Né? Um dos conceitos de Marx era a supressão total da família tradicional. A gente sabe disso até hoje. Então, mais duas obras que consolidaram Marx, o Manifesto Comunista, como eu já mencionei, e o Capital, que é onde Marx traz a sua teoria econômica, apesar de nunca ter estudado economia. E toda a teoria dele, a base, está totalmente ruída. Porque ele acreditava talvez, né, que o trabalho gerava ali, trazia um dinheiro àquele produto. Então ele considerava que o valor do produto era somente o produto em si, na verdade o trabalho, e os meios utilizados para aquele trabalho, a força, os meios de produção. Né, que eram ali as máquinas, né, dos burgueses. Só que uma água que a gente comprou aqui, ela pode ser produzida igualmente, ao mesmo tanto de horas trabalhadas e tudo mais, ela vai ter um preço aqui. Mas se a gente for lá na África, né, Zé do Saara, ela vai ter outro preço. Porque quem dá a complexibilidade do produto não é a obra em si, o trabalho feito, mas a troca, a compra, né? Aquilo que nós damos o preço, né? Eu poderia, sei lá, fazer uma obra, uma obra de arte aqui para vocês, passar horas pintando. Pode não valer nada, no final das contas, né? Então não é porque eu gastei um trabalho, um exercício, que vale alguma coisa. Então a teoria de Marx estava errada. E se os marxistas pudessem ver isso, tudo o resto caía por terra. Toda a luta de classe, tudo. Mas, para os marxistas não interessam a verdade. E sim o poder da revolução que está intrínseco na obra de Marx. Então é a mente revolucionária governada pelo que ele trouxe ali utopicamente, ou seja, a previsão do que eles iam fazer. A gente vai, dessas obras que eu falei, a gente vai... Mas Marx ele queria uma coisa. Ele falou sobre a supressão da família. Ele acreditava que a família tradicional, ela precisava ser derrubada. Interessante entender o porquê. Ele entende que tudo que está na sociedade
é devido ao interesse da classe dominante, a qual ele estilizou como burguesia. Então, tudo que era feito na tradição da sociedade precisava ser retirado, derrubado, substituído, para assim o comunismo, como uma nova sociedade, ascingir, ou seja, levantar-se. Então, tudo precisava ser abolido, tudo precisava ser suprimido, para que assim aquele Estado perfeito, aquela sociedade perfeita, que não tinha, na visão dele, nada a ver com o que estava ali, precisava nascer. E na verdade, esse conceito que ele traz é um conceito que o próprio... Me fugiu o nome do filósofo. O filósofo do niilismo lá, o Nietzsche. Nietzsche ele falava que você só vence aquilo que você substitui. Então a visão do socialismo comunista era substituir a sociedade, né? Então porque ele, não tô inventando, ele queria destruir a família. No Manifesto Comunista fala assim, supressão da família. Até os mais radicais indignam-se com esta perigosa proposta dos comunistas. No que repousa a família atual? A família burguesa? No capital, no lucro privado. A família que sua plenitude existe apenas para a burguesia, mas encontra seu complemento na ausência forçada de família imposta aos proletariados e na prostituição pública. A família do burguês desmoronará. Então, gente, vocês conseguem entender? Se eu falar aqui, se eu levantar a mão e falar assim, gente, eu sou nazista, automaticamente, na mente de vocês vão criar os maiores preconceitos com razão sobre a ideia que eu estou querendo defender aqui. Só que o comunismo, ele passou por isso, ele não é tratado assim, ele não tem um critério de julgamento, porque os comunistas reescreveram a história e não deixaram que isso acontecesse com a ideologia deles, né? Então tá, a família é um ponto. Outro ponto que ele quer destruir é a individualidade. Por quê? Marx acreditava que toda a sociedade era dividida em castas, classes, apesar de que todos os artigos dele, tudo dele, nunca falou, ele nunca definiu o que era classe. Nunca mencionou. Mas tudo para ele estava dividido nessa dicotomia. Vou falar aqui uma linguagem informática, né? É tudo binário. Né? Ou 0 ou 1, né? Ou burguês ou proletariado. Essa era a visão dele. Então, a individualidade do ser era suprimida pelo bem comum da igualdade. A sociedade, o socialismo. Então, eu deixava de existir como eu mesmo, mas eu só existo como uma sociedade. Eu só existo quanto parte dessa classe a qual ele definiu. Tá? Verdades eternas. Ele fala aqui, não lembro se eu marquei certinho. Acho que eu não marquei. Mas ele fala algo interessante. Ele fala, interessante assim, né? Bem ruim, mas ele fala que as verdades eternas não interessam ao comunista, porque o comunista precisa partir para a prática e com isso, independente do que aconteça ou do que se defenda, o mais importante é fazer o comunismo chegar, o socialismo. Então não interessa para um comunista a verdade eterna, interessa chegar ao que eles querem, que é a sociedade perfeita, né, igualitária deles. Então pode-se sim, então, eliminar as verdades eternas. As nações. Apesar de que o próprio Marx ele tenha falado que a classe proletariada ela não poderia acabar com o seu país, por assim dizer, de uma forma bem brusca, mas ele falou que a última frase do Manifesto Comunista é assim: univos todo o proletariado do mundo. Então, e aí eu vou entrar aqui num outro... Vou deixar aqui um outro resquício, né? Que é a intenção do comunismo sempre foi internacional. Foi realmente conquistar o mundo todo. O comunismo faz parte de uma nova ordem mundial. Isso o próprio Manifesto Comunista deixa claro. Tem a Internacional Comunista, depois veio a Internacional Socialista. Vamos tratar disso aí, exatamente, bem lembrado, tá? Então realmente o Manifesto Comunista ele era com a projeção de todos os países, o mundo inteiro. Então, Marx eu achava que ele estava jogando War, né? Ele olhou para o tabuleiro do War lá, eu vou conquistar o mundo, né? Ele pegou a cartinha lá, conquistar o mundo e fez o... E o passado?
E aí entra no que eu já comecei a falar com vocês. Quando a classe dominante atinge o domínio, que era essa a proposta dele, ela pode reescrever todo o passado. Conhece um país chamado Brasil? Que não tem passado? A gente vive do futuro, pátria, futuro, sempre futuro, futuro. Vou fazer uma perguntinha aqui, não é pra... Quem é o fundador do Brasil? Alguém sabe? A China. Quem é o fundador do Brasil? É um homem chamado José Bonifácio. Ele é o idealizador do Brasil. Ele é o fundador do que hoje nós estamos e vivemos no Brasil. A esquerda tirou isso. Nós, toda pátria, tem um mito criador, um mito emergente. Ou seja, ela nasce... Uma cidadezinha aí, fala uma cidadezinha que vocês moraram, que pequena, tem uma história de por que ela nasceu. Alguém foi lá e cortou a cana e falou, não, é aqui que eu vou ficar, lutou com as capivaras, sei lá. E ali nasceu uma história. Então existe uma personalidade que criou uma história numa cidade, numa nação. Brasil, qual é a história do Brasil? Ah, é verde por causa da mata, é amarelo por causa do ouro, mas nós não temos ligação com a nossa história. Por isso nós somos... Oi? Identidade. Nós não temos identidade com a nossa história. Se vocês pegarem qualquer americano, qualquer um, pode ser o cara que mora na rua, ele vai falar, quem são os... Você perguntar para ele, quem são os criadores do Benjamin Franklin, George Washington, ele vai falar para vocês. Porque eles têm essa cultura intrínseca no imaginário, que é aquilo que Olavo fala, que é o pensamento dominante de uma nação. Então, o passado, para Marx, não é interessante. Por quê? Porque eu posso reescrever a história. Olha, no Manifesto Comunista ele vai falar que eles tinham lá uma espécie de socialismo já acontecendo na França. E existiam lá várias pessoas escrevendo sobre o socialismo, vários literários. E ele fala, só que esse socialismo aí é meio burguês. O que a gente vai fazer? Porque tem gente já lendo aqui na Alemanha que... Não, vamos pegar, traduzir tudo isso aí, só que a gente põe o que a gente quer. Então, olha o conceito. Eles mudam a linguagem para uma linguagem a qual eles querem passar. Gente, os livros de história, muitos livros didáticos, de escola pública e tudo mais, é exatamente feito isso. Não mudou nada. O que Marx falou e fazia antes de 1848 é feito hoje. Mudar toda a semântica, o conceito, o significado das palavras, das frases, para elaborar ali o que ele realmente quer, que é o interesse de um domínio cultural, político, enfim. Então, entendam, todo comunista, querendo ou não, ele não defende essas causas. Quando você vê o PT, PCdoB, PSOL, falando que defende a democracia, isso é uma mentira, é uma falácia. Eles utilizam dessa palavra democracia para poder engrenar no regime político ao qual nós vivemos hoje. Eles precisam da política para poder chegar no domínio. Então a política é algo que faz parte, a democracia é algo que precisa fazer parte. Então, já até deu ali um jeitinho, né, pra gente, voltou. Essa estrelinha aí, né, bem conhecida, essa estrelinha, vou mostrar para vocês na frente. Então, socialismo e comunismo são irmãos gêmeos, nasceram juntos. Porém, os propósitos dele são um pouco diferentes. O comunismo, que é aquilo que a gente viu na Rússia, é algo que vai ser implantado via força, violência. Socialismo é uma coisa mais devagar. Ela vai progressivamente avançando até alcançar o comunismo. Basicamente, todo socialista é um comunista. Só que ele é um pouco mais moderado. E todo socialista, todo comunista vai seguir o mesmo manualzinho, o Manifesto Comunista. Então, o PT não é comunista, é socialista. Consegue, lá se você for no PT lá, você vai, regimento interno lá, estatuto. Tá lá as práticas de Marx. Ué, é a mesma coisa. Então, Lula lá, brilha uma estrela, hein? Muita gente cantou isso nos anos 90, hein? Muita gente. Então tá. Outra coisa interessante. Quem inventa e denomina o nome capital é Marx. Quem denomina... Olha,
A esquerda não muda. Faz 200 anos que a esquerda não muda. A esquerda, ela cria o inimigo, e ela cria a solução do inimigo para combater o inimigo. Então, basicamente, Marx cria o capitalismo. Ele conceitua o capitalismo. Diz o que ele faz e o que ele não faz. E fala, não, eu tenho a solução. É o socialismo. Então ele criou um inimigo para bater. É o que a gente chama de espantalho, né? Ele criou um espantalho. Não que não acontecesse algumas coisas que ele defendia, né? Um pouco da opressão, um pouco da dificuldade de trabalhar, mas o interesse dele era outra coisa. É interessante a gente entender o que significa ideologia, que é o contrário do conservadorismo, que é o que o Bolsonaro e outros deputados aí do PSL defendem, e outra galera que também não é do PSL, mas é conservadora, defende. Conservadorismo é anti-ideologia. Ideologia é uma roupagem de ideias sobre o interesse. Então eu tenho um interesse escuso, mas eu blindo ele de ideias bonitas, né? E jogo ali para o povo achar que aquilo é uma ideia positiva. Ideologia, ela tem a ver com uma implementação de um mundo perfeito ao qual eu nunca experimentei, nunca ninguém viveu, mas eu sei que é verdade. Pasmem, eu sei. É isso que Marx fez, é isso que os marxistas fazem. É um mundo utópico ao qual ninguém nunca viveu, porque quando você fala que a Rússia foi comunista, não, deturparam Marx. Você fala que a China foi comunista, não, deturparam Marx. Você fala que a Venezuela é comunista, não, deturparam Marx. Mas que diacho? Nunca, então, vai dar certo esse comunismo? Que negócio difícil de implantar, né? Mas a gente vai ver que realmente todos esses regimes implantaram na íntegra. Você quer falar uma coisa? Não. Então, capitalismo foi o conceito aí criado pelo próprio Marx. Por isso ele denominou o Capital, que era uma obra dele. Faz favor. Gente, então é o seguinte. Tá chato, tá muito. Tá bom? Vamos lá? Ô Max, deixa eu só falar um negocinho. As perguntas. Pode deixar pro final. Você prefere deixar pro final. Se possível, é melhor, porque às vezes a gente pode perder o raciocínio. Tá, já que. Mas pode agregar. Se tiver alguma coisa para agregar no meio, mas as perguntas. Não vou poder, às vezes, responder algumas. Acontece. Tá. Só vou dar aqui uma pincelada sobre a ideia de Marx, sobre aquilo, né? Da onde nasceu, o que ele queria. Ele conhece e estuda por bastante tempo as obras de Kant, né? Immanuel Kant. E Immanuel Kant, ele temos muitos resquícios da ideia dele, mas ele basicamente tinha um conceito. Ele falava, olha, a verdade das coisas, a compreensão das coisas, eu não tenho ela por si mesma. Eu tenho baseado no que a minha compreensão compreende. Até um certo ponto ele está certo, mas ele determina que isso é absoluto. Ou seja, nunca uma coisa, um livro. Ele é de fato um livro e tem todas as suas características materiais, físicas, enfim. Mas ele é aquilo que eu vejo que ele é. Então isso, na concepção prática, basicamente eu interpreto o mundo, eu faço do mundo ser interpretado da maneira que eu vejo. Então ninguém pode me julgar por isso, né? É um pouco interessante, mas tem ali as suas consequências, que é o que a gente vai ver. Baseado em Kant, falei, parece Clark Kent, né? Vai vir ali um outro conceito, que é a dialética histórica, que é o jogo mais difícil de se entender. E a gente vive isso 24 horas por dia no Brasil. A esquerda domina isso. Nas faculdades, pedagogia, letras, você vai estudar muito dialética. Nos grandes polos aí de discussão comunista mesmo, lá nos fóruns que eles fazem, reúne só a nata ali, né, esquerdina ali, a nata, né, intelectual, Márcia Tiburi, só aquela galera ali forte, né, Marilena Chauí, aquela pessoal bom demais. Ali eles vão discutir dialética. E a dialética nada mais é do que entender que existe um ponto e existe um contraponto, que é chamado de síntese e tese e antitese. Né? O sim e o não ali, uns polos ao contrário. E disso vai sair uma síntese, né? Uma conclusão daquilo. Então,
Basicamente, a ideia dele é que sempre quando a gente tem uma tese e uma antitese, a gente vai chegar numa síntese. Basicamente é o seguinte: essa água está quente, está fria, está quente, está fria, põe o dedo. Está quente, está fria, está quente, enfim. Então ele conceituou isso, que nós chegaríamos ali numa tese. Então, baseado no que Kant falou, baseado no que Hegel falou, é interessante pensar também que Marx passou 10 anos estudando Hegel na escola de filosofia. Então, assim, foi falado aqui no comecinho, gente, essa luta política que a gente chega lá com os peitando assim, vamos lá lutar, é bonita, é legal, mas a gente não sabe o quanto que esse pessoalzinho estuda e faz assim malabarismos intelectuais, enfim, busca para entrar na disputa política. Esses caras não são brincadeira. Não são. Qualquer um de nós aqui, cairia fácil em qualquer argumento e debate com, por exemplo, sei lá, José Dirceu. José Dirceu foi agente de Cuba, foi treinado lá. Esses caras estudam, não é assim não. Tá, então vamos lá. E aí, com tudo isso, teve um outro cara, também alemão, Feuerbach, o nome também é alemão, Friedrich Feuerbach. E ele vai dizer que o seguinte, olha lá, ele vai dizer que Deus é criado pelo homem para que, de uma maneira intrínseca, ele possa se compreender. Então o homem, ele é alienado na sua parte religiosa, sentimental e na visão de mundo e de busca de um mundo melhor. Então, nessa tríade aqui, nessa base, Marx vai estruturar toda a filosofia dele, dialética, história. E aí, entendam, né, aquilo que eu falei no comecinho, Marx ele não era um idealizador assim, não criou alguma coisa, mas ele meio que juntou dali, juntou daqui e formou alguma coisa. Então... Ele veio Paraguai, né? Ele veio Paraguai, né? O que vai acontecer? Com essas ideias afloradas aí na Europa, Marx então vai salientar então, que a Europa precisa se desvincular de tudo aquilo que estava para trás para entrar ali num conceito melhor de sociedade. Então, sobre essa tríade, eles vão criar a luta de classes, que é basicamente tudo que a gente vai ver no Manifesto Comunista e no Capital. Dizer que então, qual que é a diferença então? Lembra da tese e antítese e síntese? O que ele vai falar? Ele vai falar que é o seguinte, no primeiro lá, no momento, é a aristocracia e o plebeu. E aí, nasceu o cristianismo como uma síntese. O feudalismo e o camponeses. E aí nasceu a burguesia como uma síntese. E aí a última, a qual ele definiu que era o momento histórico, seria a burguesia e o proletariado. E aí o proletariado ia nascer como uma classe dominante, uma síntese, algo que iria realmente perfilar toda uma sociedade, lembramos, internacionalmente. Então, qual é o interesse de Marx? A revolução do proletariado. E pasmem, proletariado quem era? Na visão de Marx, a classe trabalhadora. E Marx era trabalhador. Como ele pertenceria a uma classe, impulsionaria uma classe a qual ele mesmo não pertencia. Então, vendo como é? Se a gente for na lógica, a gente vai quebrando Marx assim, fácil. É só a gente ler um pouco, enfim. E aí, então, com essa base que eu falei de novo, ele tem as duas obras dele. E aí, vamos ver o que fala nas obras dele alguma coisa? Só pra gente, assim, se pasmar. Mas isso aí eles queriam fazer de uma forma democrática, né, como eu já falei. Último parágrafo do Manifesto Comunista. Alguém consegue ler aí? Alguém? Marcelo? Vou ler aí. Os comunistas rejeitam suavizar suas ideias e objetivos. Declaram abertamente que seus fins só podem ser alcançados pela violenta subversão de toda a ordem social vigente, que as classes dominantes tremam de medo perante uma revolução comunista. E aí? Paz e amor? Socialismo é isso? Isso está aqui, o último parágrafo. O adeus de Marx no Manifesto Comunista é isso. Os comunistas não vão suavizar suas ideias.
Eles não estão a fim de dialogar. Então, quando a gente vê a mídia falando que Bolsonaro não quer dialogar, gente, não é ele que não quer dialogar. Não tem diálogo. Depende do partido, depende da ideia de quem está dialogando. São marxistas, eles não estão a fim de modificar os seus interesses. Aqui, Marx ele vai colocar um decálogo, né, 10 pontos que ele acredita que o proletariado poderá alcançar ali o poder, o domínio, enfim. Só a gente vê aqui como é que começa essa parte. Isso aqui é no capítulo 2, tá, do Manifesto Comunista. Começa: o proletariado usará sua supremacia política para expropriar. Expropriar é tirar, tomar. Vou lá, pego aqui, a camisa dele é minha, já era. Tô roubando, gente. Expropriação é isso. De maneira gradual, todo o capital da burguesia para centralizar todos os instrumentos na produção nas mãos do Estado. E aí nós temos o Estado totalitário, inchado. Dá pra gente começar a entender por que o PT tomou o Estado de tal maneira? É essa a ideia que passava na cabeça deles. Então a gente consegue entender isso. Quais eram os princípios? Então assim, às vezes você vai discutir, conversar com alguém. Ah, não, mas Lula não era assim, né, no começo, quando ele foi lá em 2002. Não, mas o PT quando tirou lá o Collor, não era isso. Lógico que era, gente. Lógico que era. Só que nós, eu me incluo dentro disso, éramos ignorantes. E esses assuntos não eram tratados. Quem imaginou que a gente poderia aí discutir, falando um pouco mais contra, ou tendo uma análise mais fria do que é o comunismo, do que ele fez, da violência e opressão que ele faz. Então, eu postei no Facebook esses dias: gente, para descredibilizar um comunista é só você ler os comunistas. Tá lá. Você vê Antônio Gramsci, você vê Marx, você vê Engels, tá lá. Não precisa fazer mais nada. Né? Você lê o Manifesto Comunista, você já... Então, intervenção, olha, só o que está sublinhado, poderá ocorrer por meio de intervenções despóticas no direito de propriedade nas relações de produção burguesa. Então, tomo o Estado, preciso do Estado para fazer o quê? Para fazer esse domínio, para fazer essa expropriação. Então, por isso essa revolução para chegar ao Estado. É esse o ponto principal. Depois eles cuidam da burguesia e tudo mais. Eles vão derrubar a burguesia porque tem a mão do Estado. Então vejam a importância de nós elegermos alguém para o Estado. Né? A gente vai tratar um pouco mais sobre isso. E aí tem o decálogo, né? Que são os 10 pontos. Aqui fugiu um pouquinho. Mas expropriação da propriedade sobre a terra e aplicação de toda a renda. Olha isso aqui. Imposto de renda fortemente progressivo. Queridos, fortemente progressivo. A taxação hoje é ideia comunista. Taxar, 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 taxar. É o que a gente mais está tentando fugir. Quanto mais o Estado taxa, mais ele tem dinheiro, mais ele consegue oprimir, mais ele tem poder. Enfim, tem todas os 10 pontos aí. Olha que interessante. A gente lendo o 10, né? É bem bonito, ó. Educação gratuita para todas as crianças, nas escolas públicas, eliminação do trabalho infantil nas fábricas, em sua forma atual, unificação da educação com produção industrial. Depois ele vai explicar o que significa isso. Ora, o Estado toma a educação para que ele forneça a educação do jeito que ele quer. E aí ele doutrina do jeito que ele quer. Então, não é à toa que nós temos aí nas faculdades, escolas, universidades federais, estaduais, municipais, enfim, a maior massificação de doutrinação, que a gente já nem está mais nesse negócio de doutrinação mesmo, né? É só ideologização, a pessoa nem precisa mais ser doutrinada, ela já está ali, ela só está recebendo ali, tá? Só compactando aqui. Então, para isso que é a educação gratuita. Então veja que alguns mecanismos do Estado, vamos defender então escola para todos. Tá, mas quem vai dar, quem vai cuidar do currículo escolar daquela escola sou eu? Eu sei o que... Entende? Perdemos a técnica de realmente dar a capacidade das outras escolas. Ora, veja, não estou dizendo aqui que não possa ter escolas gratuitas, né? Mas isso limita o que se ensina realmente naquela sociedade. E foi isso que o PT fez. Foi isso que o PT tomou. Porque o PT só fez faculdade, FIES. Foi com esse propósito, de dar
intelectualidade, mas na verdade seria esquerdismo ali, e transformar todo mundo em ativista social, ativista militante, partidário, e estudar bom que nada. Por que vocês acham que nós não temos aí um sério apreço pelas exatas? Nada contra as humanas, eu sou humana, minha esposa é humana, mas é uma taxação contra as exatas que pouca faculdade vai tratar de matemática, física, quântica, sei lá, química. Se for tratar, é para dar aula. Perdemos isso. Por quê? Nas humanas, ele vai tomar o espaço de tudo. Já que eu entrei num ponto aqui, eu acho que eu passei ele já. Ou vai estar mais para frente? Não, vai estar mais para frente. Eu vou entrar nesse ponto já já. Então, o Tyron mencionou... Opa, volta! Olha, dando spoiler aqui para você. Então vai ter a Internacional Socialista, que era o encontro ali de toda a nata socialista da Europa. E onde que vai ser? A primeira em Londres, depois em Paris, tomando café, todo chique. Cadê o proletariado nisso aqui? Não tinha. Não tinha proletariado. Né? É muito hipócrita. A gente não tem noção da hipocrisia, né? Vamos lutar pelo proletariado. Tava lá, no café burguês de Paris, tomando um cafezinho super caro, com dinheiro do pai da esposa, com dinheiro dos sindicatos, porque eles fomentaram muito, né? Nos sindicatos eles iam lá e davam aqueles discursos aclamados para os trabalhadores do sindicato lá. Já existia o sindicato. E pasme, quem cuidava do sindicato naquela época? Os anarquistas. Sindicato é coisa de anarquista. Quem criou os sindicatos foram os anarquistas. É uma coisa interessante pra gente estudar. Mas isso já é outra... Então, beleza, eles se juntavam para fazer essa internacional comunista e tudo mais, para debater as ideias. Né? Sobre o espectro do comunismo, socialismo, de Marx, ali, século XIX, no século XIX para o século XX vai nascer uma figura chamado Lenin, Leon Lenin. Terrível. E aí tem um pouco do backstage ali da história de Lenin, né? Lenin era um cara que só tirava nota alta, um cara genial. Ele era estranho, ele era feio, ele era... Sabe o Megamente, mas de cor branca? Já assistiu o filme Megamente, lá cabeçona, assim? Realmente, se vocês verem lá as fotos dele que hoje ele tá... Pegou o ET, né? Ele tá embalsamado, ele fala? Embalsamado, né? Ele tá lá embalsamado, e até os Simpsons falam que... O Simpsons tem uma profecia, né? Que um dia a Rússia na ONU lá vai virar a União Soviética e Lenin vai levantar lá do caixão dele, né? Porque na verdade ele está só esperando um momento. Aliás, ele tinha crises psicóticas constantes. Constantes. Mas ele era muito inteligente, muito dedicado, muito mesmo. E a família dele era uma família tradicional, apesar do pai dele também ser do governo, né? Trabalhava ali como agente público. Mas Marx, ele estava bem na faculdade e tudo mais. E ele faz direito. E ele tem um irmão mais velho chamado Alex, alguma coisa, que o apelido dele é Sasha mesmo, tá? É um nome comum na Rússia. E aí, Sasha em casa era alguém normal, que, tipo, dava até menos trabalho que Marx, que Lenin. Só que um dia, o irmão dele é preso, Sasha é preso, porque ele colocou uma bomba na família, na cavalaria dos Czar, matou um da família dos Czar, que eram os reis, né? Chamava de Czar, mas eram os reis daquela época. E ele fez ali um terrorismo mesmo, foi preso, foi julgado, foi morto. E ali tem a virada do Lenin. Ali ele começa então a botar todo o ódio, mágoa. Os psicólogos adoram essa parte, né? Que aí vai justificar todos os atos dele. Mas ele vai fazer isso. E aí ele vai descobrir o que o irmão dele lia. Porque até então o Lenin está uma vida normal. E aí ele chega nos materiais do irmão dele, do Sasha. E no material do irmão dele, o que tinha lá? Capital, Manifesto Comunista, Karl Marx. E aí ele começa a se encher daquilo. E aí ele falou, eu necessito trazer essa revolução, porque é como vingar-se meu irmão disso. Né? Então tem esse conceito também, mas não justifica, Lenin já era uma figura bem ruim. Então ele vai trazer a revolução que nós conhecemos lá, a Revolução Bolchevique de 1917. E é aqui, como eu falei para vocês, que muda todo o século XX. Aqui
muda todo o século XX. Daqui para frente o século XX não será mais o mesmo. E nós não seremos desligados desse momento histórico aqui, que é a virada do movimento bolchevique. Bolchevique é o partido bolchevique, que em alemão, aliás, desculpa, é que é alemão, russo, tudo junto. Que russo significa maioria, então eram os bolcheviques e os mencheviques, né? Que eram ali todos socialistas, todos comunistas, mas eram dois partidos. E olha que interessante, quem inventa, alguém de vocês já ouviu falar da tática das tesouras? Já, acho que muitos aqui já ouviram. Mas o que é a tática das tesouras no regime político? É duas partes da mesma moeda vão brigar entre si, disputar entre si, mas elas querem as mesmas coisas, elas têm os mesmos interesses. Só que o menchevique ele era mais o socialista, ele queria as coisas gradualmente, o bolchevique não, já queria tomar na força. Então muita coisa aconteceu, né? A gente teve o Domingo Sangrento na Rússia, né? Até tem uma música do YouTube sobre isso, lá em 1905. E aí, realmente, o governo russo, o czar, né? Estava insustentável. Isso é fato. Isso realmente estava ocorrendo, né? E ao ponto deles chegarem lá, o governo se entregar. Toma aí, o Palácio da Paz, eu esqueci o nome do palácio, que era o que eles tomam lá. E aí, beleza, acontece a Revolução Russa, 1917, e aí Lenin começa a aplicar tudo aquilo que a gente leu um pouco e viu lá no Manifesto Comunista. Oprimir, violento, movimento despótico, tirar as coisas da burguesia, desapropriar, expropriar, tomar. Ele faz tudo isso, porque ele tem o Estado. E nessa época também, ele tem a ajuda dos militares. Ele constrói essa revolução junto com os militares. Mas, pasmem, o povo estava insatisfeito com o czar. Mas o povo não estava interligado com os ideários comunistas ali. Mas o povo participou dessa revolução porque não dava mais. Vale lembrar, o Partido Bolchevique e a Revolução de Lenin matou entre 1905, 1913, 14, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, até 1917, 15 a 25 mil pessoas. Milhões. Não. De 1914 a 1917. Períodozinho antes dessa revolução aqui. Eles matavam pessoas do governo. Decapitava. Não é para guerra então, né? Não. Tá. E aí eles matavam essas pessoas porque estavam na causa dos absolutistas, que eram os czares, então a gente tem que matar. Então eles mataram muita gente já antes de assumir a Rússia. E aí começa o grande terror vermelho. Ele já implementa o Partido Comunista, e aí o Partido Comunista faz parte do governo. Interessante dos comunistas socialistas é o seguinte, pessoal. O partido e o Estado, quando um comunismo se implanta, eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Então, se vocês verem a China hoje, a China, o Estado e o Partido Chinês Comunista é a mesma coisa. É os interesses do partido, que é do Estado. É a mesma coisa. A mesma coisa vai se dar aqui, com o Partido Comunista. Então, eles vão criar a polícia, eles vão fazer isso que eu falei, né? Quem for contra o regime vai ser morto. E aí começa a matança. Né? As políticas de Lenin mais ou menos aí, a gente tem aqui os fatos históricos, né, desse livro, são 8 historiadores, né, que vai falar mais ou menos de 10 milhões de pessoas, 10 milhões de vidas ceifadas em propósito de uma utopia. Isso não é brincadeira. Não dá pra gente baixar a bola para um comunista debater e falar que Marx, e que a Rússia, e que Stalin, sei lá, né? Nada justifica. Outro ponto. Vocês já assistiram Batman? Já, e Robin. Os últimos aqui, né? O Christian Nolan, né? Christian Bale, desculpa. O que acontece? Tem uma cena lá onde aquele musculoso, o Bane, né? Que é dos dois, né? Do 3. Tô bem, eu moro em grande. Mas o que acontece? O Bane faz uma coisa que é Lenin. Ele pendura os cadáveres no meio da cidade. Todos aqueles que eram contra o regime de Bane, ele foi lá e pendurou os cadáveres. Isso foi Lenin.
Lenin aplicou a sua política, o seu regime por meio do terror. Ele aplicava o terror. Então, aquela cena lá é Lenin. Lenin ali, né? Mente revolucionária, terror, psicótico, megalomaníaco. E aí, a gente tem aí outra figura, que é o parceirão de Lenin, chamado Trotsky. Outro cara muito intelectual, outro cara muito pancada. E tem até uma série no Netflix, né? Tem ali algumas coisas ali controversas e tudo mais, mas ali mostra o quão ele era bruto, né? E ele matava mesmo. Algumas das coisas que eles faziam para matar, eles tinham que... Tudo era do Estado. Então quem tinha uma terrinha lá plantadinha, com muito suor, dedicação, não era mais dele, nem para a família dele. O Estado tomava e dava a cota necessária que o Estado achava necessário dar. E nessa, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram, né? E quem não entregava, ou se eles descobrissem que se escondia, eles matavam. Eles matavam. E não, sem dó, sem pena. Se o Trotsky descobrisse que alguém que era, a gente vai chamar, né, do Exército Vermelho, sei lá, fraquejou e não matou uma senhora porque ela não entregou a comida, alguma coisa assim, ele ia lá e executava o cara na frente de todo mundo. Então não tinha conversa. E aí a gente volta naquilo que a gente leu. Meios despóticos, violentos mesmo, para criar o terror. Olha essa frase de Trotsky. Quem pode ler? Roberto, você pode? Opa, claro. Aviso que se qualquer unidade militar, entre aspas, recuar sem ordens para tal, o primeiro a ser fuzilado será o comissário político da unidade e depois o comandante. É o que prometo solenemente diante de todo o Exército Vermelho. Biografia aqui do livro dele. Então, estou falando alguma mentira, né? Ele falando da biografia dele, né? A biografia dele é até chata. Ele fala, eu fiz aquilo, eu participei, eu sou, eu faço. Né? É uma coisa bem chata, assim, pra você ver a personalidade megalomaníaca do cara, né? De inflar o seu próprio ego. E ele realmente foi um cara ressentido, porque ele era o sucessor de Lenin. Ele era. Mas Stalin não deixou. Então o Terror Vermelho de 1917 foi quando implantou, ele ganhou o cargo dele como protagonista do Exército Vermelho até 1922. Opa, cacete. Acontece aí as execuções em massa, as pessoas morrendo. Eu sei que são imagens fortes, não é legal ver, mas nós precisamos saber dessas coisas. Aquele comunistinha socialista de iPhone da sua faculdade, seu amigo, do Facebook, não vê isso. Ou se vê, ignora. Não quer ver, eu tenho sobrinho. Ou não quer ver. 16 anos e uma que entrou na faculdade priminha dela, 17 anos. Festa na família direto, todo fim de semana, assim. Você não consegue entrar no assunto com essas crianças. Eles viram cara pra você. Estão doutrinados, né? Estão doutrinados. Doutrinados. Eu já ouvi da minha sobrinha que... Agora que eu vou falar com esse... Ó, esse negócio de comunista, velho. Não sei o que, ela olhou na minha cara e falou assim... Você não quer dividir com os pobres a riqueza, assim. É. Você tocou num ponto interessante. Comunista, É isso na cabeça da minha sobrinha. socialista, um pouco mais maduro, eles não têm moral. Não tem. Tenho isso como certeza, eles não têm. No fundo, eles não têm. Porque quando sobra alguns assuntos de parte comunista, eles vão falar, não, mas a Venezuela não é uma ditadura. Você vê uma gente falar isso, um jornal falar isso, uma imprensa, né? Enfim. A pessoa vai na imprensa, vai lá, Boulos falar que não, veja bem, você está tendo uma visão errônea. Essas pessoas, elas não têm moral. Então elas vão, a sua fala, elas vão jogar com a nossa moral. Você não quer compartilhar com os pobres. Porque nós temos moral. E a gente vai ficar ali, meio sabonetando, não sabendo como lidar, porque ele vai usar a nossa moral contra nós mesmos. Então, na parte de Trotsky aqui, tinha falado para vocês de mais ou menos 10 milhões. E aí a Polícia Vermelha, né, o Exército Vermelho chamava de Tcheca, porque veio da Tchecoslováquia, né, ali onde hoje é a Tchecoslováquia, realizou as repressões estimadas para um número total
de pessoas mortas durante o terror vermelho variam entre 10 a mais de 1,5 milhões. De 10 mil pessoas. Então só a repressão. Estou contando o outro aqui. A repressão dele lá, não vai dar comida? Morte. Né? E aí a gente tem a tríade macabra, né? Satânica, podemos dizer assim, porque não pode ser de outra... Não traz luz, né? Obscura, que é ali Stalin, Lenin e Trotsky. E é interessante que depois que eles tomam o poder, o Estado, esses amiguinhos aí vão disputar o poder na unha. E aí a gente vai entrar, como eu falei, né? Stalin vai assumir, depois que Lenin morre, há defesas que próprio Lenin foi morto pelo Stalin. Então ele vai assumir ali de 24 para 53. E pasmem, Stalin, ele não era um cara muito intelectual. Ele tinha certas deformidades de nascença, né? Então ele não era um sujeito bem aparente também. Mas era alto, né? E forte. E como ele subiu na estrutura do partido? Na hierarquia. Ele começou lá de baixo e foi subindo. Como ele fez isso? Assaltava trens e passava o dinheiro para o partido. Vocês estão vendo alguma coisa semelhante? Será que já ouviram alguma coisa nesse sentido? Subir no partido, ele só fez isso. Ele não agregou ninguém, ele não tinha ideias para passar, ele não era um bom discursante, ele era horrível. Então, como ele cresceu no partido? Roubando trens. Ele ia lá e roubava e dinheiro do partido. Tem até uma fala, né, que o PT tem verba, não sei para até qual ano aí, para tipo assim, tentar disputar eleições, né? Com certeza. O próprio Gilmar Mendes. Sim. Frase do Gilmar Mendes. O PT tem dinheiro para disputar até 2024. Isso. 2032, sabe? 2035, alguma coisa assim. Então, o partido chegou no poder e se corrompeu. Não! Eles estavam no poder para corromper o poder. E eles pegarem lá os burgueses que eles são contra, que são ali as empreiteiras, faz parte de deturpar a sociedade. Porque, olha, tá vendo o burguês como ele é corrupto? Ele usa, então, da estrutura a qual, né, os empresários, porque eles não dizem que os empresários são maus? Os donos... corrompeu eles, né? Então, o capital corrompeu eles, né? Os donos do capital são pessoas ruins, mau caráter. Então, eles seduziram mesmo esses caras para ter esse discurso acreditado. Né? Então, veja como eles são estratégicos, né? Eles são astutos no que eles fazem. Então, roubar para o partido é crescer no Partido Comunista Socialista. Então, lá, Celso Daniel cresceu no partido, fazendo lá lavagem de dinheiro. Foi a primeira lavagem de dinheiro para o partido, foi Celso Daniel, através da coleta de lixo da cidade. Santo André, onde eu moro. Santo André. E aí, por que que Celso Daniel vai lá e fala, olha, tá errado isso aí? Porque ele tinha moral? Não. Porque ele descobriu que não estava indo para o partido, mas para pessoas físicas do partido. E aí ele se condoeu. Ora, eu aqui lutando pela causa socialista do partido do PT, fazendo exatamente o que José Dirceu tinha pedido lá atrás, 2000 e pedra, falando tudo é mais importante. Não, nada é mais importante do que o partido. Tudo é pelo partido. Frase de Lenin. E aí Celso Daniel fala, mas peraí, tem José Genuíno ganhando dinheiro com isso, tem não sei quem falando de tal, vou jogar esse negócio no ventilador. E aí foi apagado. Então não é porque ele foi, deu um remorso nele, não, nessa vida não foi. Não foi isso. Era patriota. Não foi isso. Amar o São Bernardo, não. Ele de Santo André. Ele realmente achou-se traído porque ele estava lutando pela causa e de repente ele viu que o dinheiro estava sendo usado para as pessoas físicas. Eu morei lá, eu tenho umas histórias disso. Eu cheguei... Você tinha falado para mim uma vez que você tinha feito uma pesquisa, né? Não, a pesquisa que eu fiz foi para saber em que época os nossos minérios, essas empresas que vêm de fora para extrair nosso minério, leva de volta e traz para cá com um produto com valor agregado. Em que época do ano que foi, quem era o presidente e de que partido era. Então,
E eu fui pegar essa empresa que estava tirando ouro, pegar esse ouro que roubaram. Isso me despertou quando eu vi essa reportagem do ouro que roubaram Essas coisas recentes no aeroporto. Aí fui ver de que empresa que era. Aí fui ver que, pô, mas que empresa é essa? Aí a empresa é canadense, né? Canadense. Aí fui ver a empresa canadense. Falei, mas quando é que ela começou com isso aqui? Aí eu fui ver o ano, não lembro mais. Mas era o PMDB, na época era o Itamar Franco. Quer dizer, aí eu fui pegar outras mineradoras, aí o seguinte, que eu descobri é o seguinte, o estrangeiro que paga, o brasileiro é inocente. Confia, até então confiava nos seus governantes. Cada um que chegou lá, meu filho, o estrangeiro que chegou, que deve ter, ou o estrangeiro já se antecipou dando dinheiro para essa pessoa chegar no poder e entregar o minério para o país dele, ou corrompeu, depois que já estava lá, pagou. Quem pagou mais propina está extraindo o minério nosso aqui. Sem a gente saber. É o modus operandi. Principalmente a China, né? É o modus operandi que manda. Eu falei no curso do Roberto de oratória. Que ele faz a gente ir lá na frente falar alguma coisa na hora, né? E ele dá o tema na hora ali. Te vira. E eu falei assim, gente, o PT mente até no nome do partido. Porque Sim. lá em 1970 ele fala assim, eu sou o Partido Comunista, eu vou entrar aí, eu vou roubar, eu vou fazer isso, tudo que a gente viu. Ninguém ia votar neles nunca. Sim. E sem estudar a história. Eu Só percebi percebendo. isso nos fatos. Né? E interessante é que o PT ele tentou 90, tentou 94, tentou 98, 96, 94, 96 não, é 98. E aí ele tenta 2002, que é a primeira eleição que o Lula vence. O que diferenciou todas as eleições? Propaganda. É onde mudou. Mas vamos voltar pra cá, que a gente já vai entrar pra lá. Joseph Stalin, então, cresceu no partido roubando, e aí dando dinheiro pro partido. Então, esse cara é fiel, sobe, subiu, estava ali na hierarquia, junto com Lenin, junto com Trotsky, e aí em 1924 ele assume, porque ele fala que Trotsky foi o que matou o Lenin, e ele vai trazer um perfil, vai ali fazer como é que fala, telefone sem fio ali, minando a Trotsky. Mas Trotsky ele tinha uma bagagem muito grande. Mas Stalin conseguiu fazer isso, perfilar ali Trotsky como um traíra, a ponto dele mandar o Trotsky embora. Aí o Trotsky vai lá morar no México, fica por um tempo. E é interessante que quem mata o Trotsky é um próprio agente da KGB mandado por Stalin. E ele se fez de amigo de Trotsky por um tempo. Parece que até namorou a filha ou enteada do Trotsky. E aí depois foi lá e matou o próprio Trotsky. Deu um de Miguel. Você já ouviu falar em Auschwitz, campo de concentração alemão? Já ouviu falar sobre Gulag? Gulags. Esses Gulags eram Gulag, né? Eles eram campos de concentração russos. E eram nas regiões piores, lá na Sibéria, não sei aonde, assim. E, olha, a gente vai chegar já no número. Mas eu posso dizer com convicção para vocês. A Rússia produziu mais, a União Soviética, né, produziu mais cadáveres do que qualquer outra coisa. Eu digo mais que o Holocausto. Com certeza, a gente vai chegar. Isso tem números que vai mostrar. Desculpa adiantar, tá? Não, mas vai mostrar. E é exatamente isso. Então, olha do que a gente está falando, olha do que a gente não viu, não sei a maioria aqui, mas se nunca tiveram esse contato histórico sobre isso. Os gulags era a mesma coisa que acontecia em Auschwitz, se não pior. Né? Trabalho forçado, enfim. Pior que era o mesmo próprio povo, né? Tem um peso maior, era o próprio povo. Isso. Não, mas aí ele dava aqueles cargozinhos, né? Falar, você é fiel a mim, então coordena esse povo, e aí é o povo judiando do próprio povo só para não morrer. É uma até meio que sobrevivência, né? Se eu falar que não, eu vou morrer junto, não estou justificando, mas era o próprio povo, sim, que cuidava ali. Então... Um cargo comissionado. Cargo de confiança. Amigos, muitas mortes. Muitas mortes. O campo de concentração era para a pessoa morrer mesmo, morrer de fome. Eu não coloquei aqui, mas tem um massacre da Ucrânia,
que é o massacre de Holodomor, que é quando os ucranianos, eles querem se desfiliar, se desassociar, enfim, eles querem se rebelar contra o regime stalinista. E ele fala, tá bom, vocês querem? Tirou toda a comida deles por meses, anos, e morreu toda, na verdade quase que toda a sociedade ucraniana, né, todo o país, o povo ucraniano, mais de 6 milhões de pessoas. E hoje, na Ucrânia, o comunismo é proibido. O símbolozinho do comunismo é proibido. Não só na Ucrânia, mas na Romênia também é proibido. Tchecoslováquia também, né? Tem outros países ali. Para eles é que como se são- fosse o símbolo do nazismo. Mas de fato é. Mas é. A questão da diferença deles é que eles não deixaram, ou tiveram a sorte, enfim, de a história não morrer sobre o que realmente o comunismo fez naquele país. E aquilo é como assim, é uma ofensa à população, à história deles. Então, a mesma maneira que a gente vê o nazismo hoje no Brasil, que foi implementado, e como a gente ouve falar de Hitler, do mesmo jeito, até pior, nós deveríamos falar sobre, e pensar sobre, e ter um entendimento sobre Stalin, Lenin, Trotsky. Não, desculpa, professor. Professor, né? O terceiro Reich do Führer não foi nada perante a União Soviética. Sim, não foi nada. Não foi nada. O Führer foi um piquenique. Um pouco de humor negro, mas realmente assim. Porque Hitler ali, ó, ele vai ali matar 10 milhões, número ali. A gente vai ver todo o comunismo, só a Rússia é 60. E aí 40, né, com números razoáveis, aí depois tem a China, enfim. Então, realmente a Rússia produziu. Esse livro aqui, ó, realmente é, como eu falei, é exorcizador. Todo comunista que lê, se ele continuar sendo comunista, ele é mau caráter. Então tem os trabalhos. Então, eu já falei de Lenin, eu já falei de Trotsky, já falei da polícia de Trotsky, e agora estou falando dos Gulag. Isso é somatório, tá? 12 milhões de pessoas morreram só nos Gulags, nos campos de concentração, né? Ali elaborados por Stalin. E aí, a conta total, nós temos aí, um número razoável, seria de 30 milhões de mortos sob o regime stalinista. Foi pior que o Hitler, então. Foi pior do que Hitler. Não, Hitler foi assim um passeio. Só o Stalin foi Hotel muito Cinzeiro. pior. O terror, o quão macabro foi, né? Realmente, E qual que era a forma da execução nesses campos? nesses campos, olha, muitas pessoas morriam desatradas de fome, mas tinha muita execução também. Mas a maioria delas, se você vai ver as fotos, ó, a foto, as pessoas, elas só Trabalhar são até ossos. Só são ossos. Então elas estão ali, trabalhavam. Porque imagina, você estava lá na sua casa. Você tem lá sua... Porque, convenhamos, século XX aqui, comecinho do século XX, o que tinha? Era rural. Tudo era rural. E aí você, às vezes, conseguia vender alguma coisinha e tudo mais, aí você também, a maioria seria para consumo próprio. Ou às vezes você conseguia comprar de alguém. Agora imagina tudo voltando para o Estado e tomando tudo aqui. Toda a produção. Milho, arroz, feijão, pão, tudo. E aí o povo comendo migalha, literalmente, do que o Estado achava que teria que dar. Pelo menos ela agora. Acabou os cachorros agora. Cachorro e gato não tem mais. O pessoal tá comendo. Mas é pior, é uma tristeza, mas é verdade. É verdade. É verdade. O cachorro lá vale uma nota. Então, somando aí a tríade macabra, sinistra, Stalin, de trás para frente, Trotsky e Lenin, mais ou menos aí, estou mentindo aqui, o número disso, das mortes aqui é 40 milhões de mortos, né? Dentro do país deles, né? Dentro do país deles. Olha, o regime mais opressor que se teve é o regime da União Soviética. A ponto das pessoas não poderem falar alto, não falar contra o governo. Gente, era assim, falava mal do governo, ou sei lá, fazer alguma coisa assim, sei lá, dava uma criticazinha, a pessoa sumia, desaparecia. Ia pra Sibéria. Sumia. Aí os filhos iam para um orfanato, alguma coisa acontecia.
E não podia se falar mal. Tem um livro, eu esqueci o nome do livro, mas é um relato de uma pessoa que morou lá. E ele o livro tem até a ver com isso, não sei o que do silêncio, alguma coisa assim, porque era tudo sussurrado. Quando você ia falar alguma coisa do partido, de Stalin, tinha que sussurrar. E eles usavam a opressão de tal maneira em que não existia mais fidelidade familiar, porque as famílias se entregavam. Eu entregava meu pai, meu... Tem um filme, só que aí já puxando um pouco para a história alemã, né? Nazista, né? Acho que é um dos melhores trabalhos do Steven Spielberg, né? Que é a lista de Schindler, né? Isso. Pra quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, é muito triste, mas é uma... Nessa medida, se vocês aí não tiverem nada para fazer no sábado ou no domingo, eu recomendo um filme chamado